Hoje de agora cedo, qual foi a orientação do Planalto? Ministro das Sessões. Qual foi, e os senadores da base governista, né, da CPI. Isso. Qual foi a orientação para a sessão de hoje, que imagino que os senhores já vão trazer esse assunto à tona logo no início da sessão? Qual foi a orientação para hoje e para amanhã também, que amanhã a gente tem a oitiva, né, do Luiz Miranda e do seu irmão às 2h da tarde. Olha, assim, primeiro em relação à reunião no Palácio, são reuniões que a gente faz, toda semana tem reunião no Palácio, né? Toda semana a gente faz esse café da manhã com tratativas dos assuntos da semana, né? Do que já aconteceu, do que ainda está por acontecer. Então essa é uma reunião corriqueira que a gente tem feito semanalmente. Obviamente que na reunião de hoje, um dos assuntos tratados foi o assunto da entrevista e do convite ao deputado Luiz Miranda à CPI, e ontem o próprio ministro Onyx Lorenzoni e a equipe técnica da época do Ministério da Saúde já se posicionou sobre esse aspecto. Nós tivemos acesso aos documentos, às informações, e de maneira que isso instrui o nosso trabalho no âmbito da CPI. Eu acho que qualquer informação que é apresentada, e na CPI, informação agora, quando chega a oposição dá a uma informação ainda sem a devida checagem, peso de denúncia, como se fosse uma coisa, uma grande descoberta, e quando você vai ver a fundo do que se trata, né, você está diante de um fake news que tenta tumultuar o processo, gerar constrangimento e gera, por via de consequência, prejuízo ao próprio interesse público. Veja que, assim, nós estamos falando aqui de servidores do Ministério da Saúde, de equipe técnica do Ministério da Saúde. As decisões do Ministério da Saúde são decisões tomadas por departamentos, por instâncias, e ali você tem todos participando, e não só a comissão diretiva do Ministério da Saúde. Você tem CONAI, CONASEMS, que todos participam de vários atos ali. E no momento em que você está na linha de frente do enfrentamento à pandemia como essa, você ter esse tipo de ataque ao Ministério da Saúde, sem a devida cautela de se checar antes as informações, mas já partir para o ataque, para acusações graves, e absolutamente infundadas. Isso representa uma ameaça ao devido processo administrativo, que pode representar prejuízo aos trabalhos do Ministério da Saúde. O Brasil já vive o apagão das canetas, o medo do servidor público, o medo dos técnicos de serem depois taxados de levianos, de irresponsáveis ou de criminosos, tem feito com que o processo seja travado. E aí vem uma situação dessa, dentro de uma CPI que foi instalada para apurar ações e omissões, e tenta lançar dúvidas sobre o Ministério da Saúde, sobre equipes do Ministério da Saúde. Não está se fazendo acusações ali diretamente a um ou outro. Há um sistema que dialoga, que conversa e que produz decisões que fizeram com que o Brasil tivesse vacina hoje. Os mesmos que aqui dentro da CPI, dias atrás, disseram quanto vale uma vida, para justificar que tinha que comprar vacina ao preço que fosse, agora vem com um discurso dizendo que teria praticado crime A, B ou C, sem buscar saber de fato o que aconteceu. É triste a cena vivida pelo Brasil hoje. A compra daquelas 20 milhões de doses da vacina Covaxin deve ser suspensa ou está mantida? Não existe compra de 20 milhões de doses da vacina. Hã? O pagamento não foi feito, mas existe um contrato de compra... Não, são 3 milhões de doses. Vai ser mantido? Assim, eu acho... Primeiro, essa é uma decisão do governo. Eu acho que no momento em que foi negociado com a Covaxin, a expectativa era que a vacina viesse naquele primeiro momento, porque no primeiro semestre do ano não se tinha muita expectativa em relação à chegada de vacina, tanto da Pfizer quanto da Janssen. Então, buscava-se naquele momento os laboratórios, as empresas que tinham vacina com expectativa de entrega para o primeiro semestre. Ocorre que essas empresas, esses laboratórios, não conseguiram cumprir as metas estabelecidas, não tiveram as certificações e as aprovações no âmbito da Anvisa,
e as outras, que teria previsão de entrega a partir do segundo semestre, anteciparam as suas entregas, com a aprovação da Anvisa. É o caso da Pfizer, é o caso da própria Janssen, é o caso da AstraZeneca, que avançou muito com a Fiocruz, e da própria Coronavac. Então, nesse momento, é uma questão, uma decisão do Ministério da Saúde, saber se justifica ou não manter esse contrato. Não foi entregue ainda nenhuma dose, não foi feito nenhum pagamento em relação a essa vacina, mas há um contrato feito, há empenho que garante a aquisição, e eu não vejo razão nenhuma para, havendo necessidade, interesse público na finalização desse contrato, que se faça e não comprar. Eu acho que se a vacina está disponível para entrega imediata, o Brasil não pode abrir mão de vacina. É isso que nós temos debatido o tempo todo no âmbito da CPI. Agora, os mesmos que pregaram isso há pouco tempo atrás, parece mudar de discurso porque acha conveniente acusar o governo. Eu acho que nós estamos diante de uma situação em que talvez muitos desses que hoje estão na linha de ataque ali, conviveram tanto com essa prática e conhecem tanto isso ao longo do tempo dos últimos governos, que acham que isso continua sendo uma prática. E aí tentam acusar o governo daquilo que sempre aconteceu, e que foi objeto de denúncia, que foi objeto de prisão, que foi objeto de tudo que nós conhecemos no Brasil. Mas não se pode fazer acusações tão graves num momento como nós estamos atravessando, sem se verificar antes o que de fato aconteceu, porque, repito, isso pode gerar prejuízo ao processo administrativo. Nós estamos no meio de uma pandemia, servidores estão trabalhando, diretores estão trabalhando, agentes públicos estão trabalhando para produzir e garantir vacinas para o Brasil. E aí, você faz isso. Então, assim, eu espero que a gente não tenha que ter um processo mais moroso, porque até pouco tempo atrás a acusação era: está demorando demais, está cauteloso demais, e numa pandemia tem que se acelerar, tem que se fazer. Os mesmos que disseram isso o tempo todo, agora estão acusando o governo. E, com todo respeito, de forma leviana, sem que se tenha um mínimo de comprovação. Agora, é bom que a CPI apure as investigações, os documentos estão no processo, os agentes públicos estão aí e todos podem ser ouvidos e esclarecer a verdade. Senador, o senhor falou em fake news, se referindo às falas do deputado Luiz Miranda na entrevista que ele deu ontem à CNN. Eu queria saber o seguinte: o senhor vai trazer documentos? Foi entregue aos senhores algum documento que os senhores vão trazer hoje na sessão ou amanhã para poder comprovar que o que ele disse não é verdade? Quem tem que fazer tem que apresentar essas provas é ele. Ele tem informações que não batem. Então nós não vamos se preocupar em estar. Foi encaminhado agora para a Polícia Federal, o próprio governo está encaminhando para fazer perícia, análise. Então, ele que é um falastrão, deu entrevista, está no momento de aparecer na televisão, ele tem que trazer as provas. Não foi gasto um centavo, é um pré-contrato. O governo está comprando vacina dentro da lógica, da norma, dos preços internacionais. Enfim, ele já é uma figura conhecida de muitos lobby, enfim, ele tem que apresentar para a CPI prova daquilo que ele falou, para não passar mais vergonha e vexame do que já está acontecendo, porque não tem absolutamente nada. Quando ele inventa que foi falar com o presidente, entre outros assuntos, o presidente ligou, falou com o ministro Pazuello para verificar. Foi verificar e não tinha nada. Aí depois de 3 meses ele vem requentar o irmão dele, que parece que só trabalha depois do almoço. Enfim, então ele é que tem que trazer essas provas, não o governo. Senador, bom dia. Michele Farias, da TV Senado. Com tantos fatos novos, vocês acham que a CPI pode ser prorrogada? Bom, eu não sei quais são os fatos novos. O que eu estou vendo até agora é a CPI rodando em circo. Porque fatos novos teríamos se a CPI estivesse apontando a investigação para o que aconteceu no Consórcio Nordeste, para o que aconteceu lá no estado do Amazonas com maior profundidade, para o que aconteceu lá no estado de Santa Catarina, é um caso grave, para o que aconteceu na Bahia. Aí nós teríamos realmente
uma investigação profunda, séria, competente, na busca da verdade. O que nos intriga muito é essa insistência em ficar o tempo todo tentando emparedar o governo federal, que é o único até agora que conseguiu contratar, comprar e entregar vacina. Qual estado conseguiu comprar? Anunciaram que ia comprar vacina. Os estados anunciaram que ia comprar respiradores. Compraram, pagaram e não receberam. Prejuízo de milhões. Os estados anunciaram que ia comprar vacina. Houve estado que comprou, pagou e não recebeu. Comprou de caloteiro. Outros anunciaram que ia entregar. Até hoje não teve uma vacina entregue pelos estados. Se a população estivesse esperando vacina comprada por consórcios ou por determinados estados, até hoje os brasileiros não tinham vacina. A vacina que está chegando no braço dos brasileiros é a vacina comprada pelo Ministério da Saúde. É bom que se diga. E aí fica nessa cantilena o tempo todo de que eu acho que a investigação, eu não sou contra investigar o Ministério da Saúde, tem que investigar, embora denuncio ataques indevidos a funcionários, a servidores. Eu acho que tudo isso, todos esses processos passaram por instâncias dentro do Ministério da Saúde, revisado pelo Tribunal de Contas. Se tem algo grave, apure, identifique o erro, o vício ou a fraude e denuncie. Agora, sair fazendo acusações graves contra funcionários públicos, especialmente do Ministério da Saúde nesse momento, não acho que contribua para o bom andamento do ato administrativo, que garante vacina e suprimento aos estados da federação. Com relação à possibilidade de prorrogação, eu acho o seguinte: a CPI tem que cumprir o seu papel. Se for para ela cumprir o seu papel no tocante à investigação de todos os fatos, não haveria nenhuma dificuldade. Ela tem que durar o tempo necessário para esclarecer os fatos. Agora, para ficar fazendo o que eles estão fazendo hoje, que é a antecipação de um jogo eleitoral politiqueiro, respeitosamente, o Brasil já cansou dessa cantilena que eles estão fazendo aqui. Não se quer investigar, não se quer apurar nada.